Acusada de ateísmo e de influenciar os magistrados da cidade a se afastarem de Deus, uma mulher é parada no meio da rua por uma multidão armada com paus e pedras. Ao descer do seu carro, Hipátia, a maior filósofa viva naquele momento, é arrastada pelas ruas de Alexandria até uma igreja próxima, sob o olhar do magistrado desta igreja, Pedro. Depois de ter suas roupas tiradas, sua pele foi arrancada de seu corpo com cerâmica quebrada, que serviu de faca. Antes de morrer, com ela ainda respirando, lhe foram arrancados os olhos. Uma vez morta, ela foi cortada em pedaços e jogada em uma pira funerária e queimada. Era o ano de 415 d.C., pouco tempo depois da religião cristã ter se tornado a religião oficial do Império Romano. Lendo livros como A Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental ou a coleção de História da Igreja, do Daniel Rupes, vemos que a Igreja Católica está nas bases da civilização ocidental. O que estes livros não contam é que a história desta construção envolveu o queimar de livros em praça pública, invadir casas procurando por objetos proibidos, assassinatos, linchamentos, tortura e censura. Este vídeo contará um pouco desta história. Mas antes de começarmos, confira a sua inscrição no canal, deixe seu like e o seu comentário sobre qual outro tema histórico você deseja saber mais. Eu sou Michel e você está no História Hoje. O filósofo Damácio era o diretor da escola filosófica mais famosa do mundo e que já tinha 1000 anos de idade. A Academia, que tinha sido fundada por Aristóteles, ainda florescia em vigor filosófico e beleza. Mas, em 529 d.C., os tempos eram difíceis para a filosofia e a liberdade religiosa. Damácio tinha chegado em Atenas fugido da perseguição cristã em Alexandria. Em Alexandria, após um ataque a um estudante cristão, multidões de cristãos armados com machados invadiram a casa do culpado e a demoliram. Depois, passaram a invadir todas as casas acusadas de abrigar imagens de deuses. Todas essas imagens foram saqueadas e queimadas em praça pública. Este ato foi aproveitado pelas autoridades imperiais de Alexandria para desencadear uma perseguição contra a religião antiga. Os filósofos eram amarrados e torturados. O irmão de Damácio foi espancado a pauladas e ele então resolveu fugir para a cidade dos filósofos, Atenas. A Atenas do século V era uma cidade que sentia a pressão da igreja cristã, e nela tinha se criado uma rede de informantes, e mesmo funcionários públicos se prestavam a espiar a vida privada dos cidadãos. Filósofos que desagradavam os cristãos locais eram obrigados a se exilarem da cidade por 1 ano. O cristianismo tinha se decidido a eliminar todos os pagãos da face da terra. Com este propósito, São Bento destruiu o santuário dedicado a Apolo em Monte Cassino e o imperador cristão Justiniano decidiu destruir o friso do belo templo de Ísis em Philae, no Egito. Agora, todo mundo tinha que se tornar cristão e não importava que, mesmo na altura do século V, apenas 10% ou pouco mais eram de fiéis cristãos. O Código Justiniano obrigou a todos aqueles que não estivessem batizados a apresentarem-se imediatamente a alguma igreja cristã e abandonar o seu erro passado, ou seja, se desfazer de sua religião, qualquer que fosse, e receber o batismo e a salvação. Aqueles que se negaram a se batizar
Perderam suas propriedades, seus direitos civis e bens móveis, além de castigos adicionais apropriados. Aqueles que não queriam se batizar também sofreram o exílio forçado. A Lei nº 11.10.2 do Código Justiniano proibiu que se ensinasse qualquer doutrina não cristã, religiosa ou filosófica, o que na prática acabou com as manifestações da religião antiga e com o ensino formal de filosofia. A academia e todas as escolas filosóficas foram, então, fechadas. Após isto, começaram as confiscações. Os filósofos não poderiam trabalhar, nem ganhar dinheiro, nem praticar sua religião, e agora também eram proibidos de manter a propriedade que tinham. Antes de fechar de vez a academia, a estátua de Atena foi decapitada e colocada no chão como um degrau a ser pisoteado. O triunfo do cristianismo era completo. Diante desta vida intolerável, começava a marcha de Damácio e dos 7 filósofos para a Pérsia, deixando então o mundo cristão para trás. O primeiro imperador romano que iria permitir a religião cristã oficialmente foi Constantino, em 313 d.C. Aquele que passaria para a história por cozinhar a própria esposa, matar seu sogro, seu filho Crispo e seu cunhado, um dia antes de uma batalha decisiva, sonhou com a cruz e a inscrição sob este signo vencerás. A partir deste acontecimento, segundo se diz, o cristianismo seria permitido em todo o império. Mas é errado pensar que Constantino tenha apenas permitido a religião cristã. Ele foi muito mais além. Em 324, Constantino proibiu aos governadores que ainda eram pagãos fazerem sacrifícios aos deuses e os adorarem, e impediu que não cristãos ocupassem altos cargos no governo imperial. Outra lei vetava que se erigissem estátuas, santuários e proibia os ritos e a consulta aos oráculos. Uma terceira lei ordenava a construção massiva de igrejas. Apenas visitar o templo de algum deus não cristão poderia ser perigoso. Em 356, se tornou ilegal, castigado com a morte, adorar imagens. A lei romana adotaria um tom agressivo inédito até então. Ela começou a descrever aos pagãos como loucos, cujas crenças deveriam ser erradicadas completamente. Depois disto, a destruição generalizada foi particularmente selvagem. Os monges sírios, por exemplo, sem medo e fanáticos, se tornaram célebres por sua veemência e pela violência com que atacavam templos, estátuas e monumentos. Em 391, o imperador Teodósio, cristão, aprovou uma lei extraordinária onde nenhuma pessoa teria o direito a realizar sacrifícios, a se aproximar dos templos, nem a adorar nos santuários. Em 399, se decretou a terrível lei que exigia a derrubada dos santuários e templos nos distritos rurais. Alguns dos santos mais famosos da cristandade ocidental começaram suas carreiras demolindo santuários. Constantino, como seu sobrinho, o imperador apóstata Juliano zombava, era um tirano com a mentalidade de banqueiro. Constantino era vaidoso e se cobria de ouro, mas não só ele, sua igreja cristã também. A igreja, tão recentemente perseguida, de repente se viu como receptor inesperada de quantias impressionantes de dinheiro. Um bispo foi informado de que se pedisse qualquer quantia de que precisasse ao oficial de finanças do imperador, ele teria ordens de pagar sem a menor hesitação. Benefícios fiscais foram decretados para as terras da igreja, clérigos foram isentos de obrigações públicas, bispos foram entretidos com presentes e banquetes, subsídios anuais foram concedidos a viúvas, virgens e freiras. A lista não termina aí. Enormes e incríveis igrejas foram construídas por Constantino. Quanto à religião romana, foi exigido que se retirassem as estátuas de seus templos. Funcionários cristãos viajavam por todo o império, ordenando aos sacerdotes da velha religião que tirassem as imagens de seus santuários. Os grandes templos romanos e gregos fecharam as portas, e suas estátuas eram tiradas para fora para serem mutiladas.
Quando os funcionários viam que o material dos objetos sagrados era de valor, ou carregavam algum metal nobre, como ouro, levavam ao fogo e fundiam o metal, guardando-o em lugar seguro. O resto, que não era aproveitado, era jogado fora. O tirano Constantino tinha certo gosto por arte, e muitos dos objetos da religião antiga foram enviados como bugigangas valiosas para a nova cidade do imperador, Constantinopla. Uma estátua do deus Apolo foi colocada como um espetáculo desprezível em uma praça pública. O tripé sagrado de Delfos apareceu no hipódromo de Constantinopla, enquanto as musas de Helicon foram transferidas para o palácio de Constantino. Os templos da religião romana foram profanados. Essas ações induziam a maioria pagã a ficar passiva diante do escárnio, pois a resistência a estes atos poderia expor aquele que resistia e sua família ao mal. A destruição dos objetos sagrados pagãos incentivava os cristãos a atuarem, e, em muitas cidades, as gentes, espontaneamente, sem a necessidade de qualquer ordem do imperador, destruíam os templos e as estátuas dos pagãos. A imensa estátua da deusa Atena, peça sagrada central na acrópole da cidade ateniense, e que estava ali há quase 1000 anos, foi derrubada e enviada a Constantinopla, para a cidade que levava o nome de Constantino, para escárnio público dos pagãos. Os adoradores dos antigos deuses imploravam a tolerância da elite cristã. Uma das petições mais famosas foi suscitada por uma disputa acerca de um altar. O altar da deusa Vitória havia permanecido no Senado romano por séculos, e durante séculos os senadores romanos haviam realizado oferendas nele antes das reuniões do Senado. Era um costume que remontava a 400 anos atrás, e que era muito respeitado. Mas os cristãos começaram a considerar cada vez mais intolerável ter que compartilhar o Senado com os ídolos que eles chamavam de demoníacos. Assim, o imperador cristão Graciano, em 382, ordenou que se retirasse o altar. O brilhante orador pagão Símaco escreveu uma apelação, onde rogava pela tolerância religiosa entre os súditos do império, sem restrição de qualquer crença. Ele não pediu nenhuma restrição ao cristianismo, mas não foi ouvido. Uma das coisas que Símaco escreveu foi: por isso pedimos que haja paz para os deuses pátrios. É razoável considerar único o que todos honram. Contemplamos as mesmas estrelas, o céu é comum a todos, o mesmo mundo nos rodeia. Que importância tem com que doutrina cada um busca? A verdade? Bom, pessoal, nesse vídeo ficamos por aqui. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.